Você provavelmente já sentiu isso hoje. Foi ao levantar da poltrona para atender o telefone, ou talvez ao tentar subir aquele degrau um pouco mais alto da calçada do seu bairro. Por um segundo, a sua perna não obedeceu. Foi uma fraqueza súbita, uma sensação de que o seu joelho estava bambo, como se os fios que ligam o seu cérebro aos seus músculos estivessem encapados com fita isolante velha. Se você já passou dos 60 anos, essa perna bamba não é apenas um sinal de cansaço, é o início de um processo silencioso e perigoso que os médicos chamam de sarcopenia, mas que aqui nós vamos chamar pelo nome real, a corrosão da sua independência. Veja bem, no Brasil, a gente tem o costume de aceitar a bengala e a cadeira de rodas como se fossem o destino final obrigatório. A gente vê a Dona Maria parando de ir à feira porque a perna dói, ou o seu José desistindo de caminhar até a praça porque sente que pode cair a qualquer momento. E o que a gente diz? Ah, é a idade chegando. Mas a grande verdade é que a sua idade não é o problema. O problema é que a sua musculatura está sendo literalmente comida por dentro. É um processo de sarcopenia alimentar agravado pela nossa rotina. Cada vez que você sente essa fraqueza, o seu corpo está te dando um aviso final. O seu motor está ficando sem peça de reposição. E no Brasil, esse aviso é desesperador. Você sabe muito bem que uma queda dentro de casa, um tropeço no tapete da sala ou um desequilíbrio no banheiro pode significar o fim da sua vida como você a conhece. É a fratura de fêmur, é a internação hospitalar e, pior de tudo, é a entrada naquela fila interminável da fisioterapia do SUS que muitas vezes só chega quando o músculo já atrofiou de vez. O medo de dar trabalho para os filhos e netos é o que tira o sono de quem passou dos 60. Ninguém quer ser o peso da família. Ninguém quer precisar de ajuda para tomar banho ou para trocar de roupa porque as pernas simplesmente não aguentam mais o peso do próprio corpo. Mas e se eu te dissesse que esse apodrecimento muscular pode ser revertido? E se existisse um segredo guardado em um alimento extremamente barato que você encontra em qualquer feira de rua por menos de R$ 3, que é capaz de reativar a força das suas coxas e panturrilhas em poucos dias? Cientistas de universidades renomadas, inclusive aqui no Brasil, descobriram que a beterraba e outros alimentos específicos não são apenas fortificantes como a sua avó dizia. Eles contêm um mecanismo químico capaz de dilatar as suas artérias e fazer o oxigênio chegar no músculo com a força de um jato. Mas como algo tão simples pode ser mais potente que os suplementos caros da farmácia? E o que acontece exatamente dentro da sua fibra muscular para ela voltar a ter a firmeza de um jovem, permitindo que você suba a escada sem precisar segurar no corrimão? A resposta para isso está escondida em um processo biológico microscópico, algo que acontece toda vez que você coloca o pé no chão, mas que a indústria farmacêutica nunca te explicou da forma correta. Para você entender por que a sua perna está falhando, você precisa olhar para o que está acontecendo debaixo da sua pele agora mesmo. Pense no seu músculo como o amortecedor de um Fusca antigo. Ele foi projetado para aguentar o peso, absorver o impacto de cada passo e te manter firme. Mas com o passar dos anos e a falta dos nutrientes certos, esse amortecedor começa a vazar óleo e a mola começa a perder a pressão. Microscopicamente, o seu músculo é feito de milhares de fibras elásticas. Imagine que essas fibras são como cabos de aço que puxam as suas articulações. Quando você tem 20 ou 30 anos, esses cabos são grossos, fortes e bem lubrificados. Mas após os 60, se você não der manutenção, acontece algo assustador que a ciência chama de infiltração gordurosa. Sabe aquela carne de segunda que você vê no açougue, cheia de nervos e gordura entremeada? É exatamente isso que acontece com a sua coxa se você não agir. O espaço que antes era ocupado por fibra muscular forte começa a ser preenchido por gordura e tecido fibroso. É como se o seu cabo de aço estivesse sendo trocado por um barbante úmido. É por isso que você sente a perna bamba. O seu cérebro manda o comando para andar,
mas o cabo não tem mais pressão para puxar o peso do seu corpo. A grande verdade é que a nossa geração foi vítima de uma armadilha da modernidade. Antigamente, a Dona Maria e o seu José andavam quilômetros para ir à roça, buscavam água no poço e subiam morros sem nem perceber. Hoje, a tecnologia nos convenceu de que o conforto é o nosso prêmio. Inventaram o controle remoto, o elevador e a entrega de comida na porta de casa. O resultado, o seu corpo, que é uma máquina de adaptação, entende que você não precisa mais das pernas. E o que o corpo não usa, ele descarta para economizar energia. Mas aqui entra a história oculta que os grandes laboratórios não te contam. Eles preferem te vender cápsulas de colágeno caro ou suplementos de proteína em pó que prometem milagres. Mas o problema da perna bamba muitas vezes não é falta de proteína, é falta de irrigação. Imagine que o seu músculo é uma planta em um vaso. Você pode jogar todo o adubo, proteína, do mundo, mas se você não irrigar sangue e oxigênio, a planta morre. Com o envelhecimento, os seus vasos sanguíneos ficam mais rígidos, como uma mangueira de jardim que ficou no sol e ressecou. O sangue não chega com pressão lá na ponta, no seu pé e na sua panturrilha. Sem sangue, o músculo não recebe oxigênio. Sem oxigênio, ele não tem força para contrair. É por isso que a beterraba é o segredo que os atletas de elite e os idosos mais saudáveis do mundo usam. Ela contém nitratos que dentro do seu corpo se transformam em óxido nítrico. Pense nisso como um desentupidor de canos natural. Ele relaxa as suas artérias e faz o sangue jorrar para dentro das fibras musculares, levando o oxigênio que faltava. É como se você estivesse finalmente abrindo a torneira para a planta voltar a viver. Mas cuidado! Não adianta sair comendo beterraba de qualquer jeito e continuar cometendo o erro fatal que 90% dos brasileiros fazem ao tentar se exercitar em casa. Existe um movimento de apenas 3 minutos que você faz na beira da sua cama que liga a eletricidade desse músculo de novo. Você sabe qual é o erro do alongamento que pode estar deixando a sua perna ainda mais fraca e perigosa para uma queda? Agora que você entendeu que o seu músculo é como um amortecedor de fusca que precisa de óleo e pressão, vamos ao que interessa: como religar essa força na prática. E não, você não precisa de uma academia cara ou de suplementos importados. A solução está na sua cozinha e em movimentos que você faz enquanto o café coa. O ranking dos alimentos de perna de ferro. A beterraba, o turbo do sangue. Como eu te disse, ela é o seu nitrato natural, mas preste atenção. Para ela funcionar, o ideal é consumir o suco cru ou ela ralada fininha 30 minutos antes de caminhar. Ela abre as comportas das suas artérias e faz o oxigênio jorrar no músculo. A sardinha, o salmão brasileiro. Esqueça o salmão caro do supermercado. A sardinha tem mais ômega 3 e vitamina D que ele. A vitamina D é o interruptor da força. Sem ela, o seu músculo não entende a ordem do cérebro para contrair. É como tentar ligar a luz com o disjuntor desligado. O caldo de ossos, o cimento das juntas. Sabe aquele pé de galinha ou o osso de patinho que a gente faz no cozido? Aquilo é puro colágeno e glicina. Ele não apenas ajuda o músculo, mas lubrifica a junta para que você não sinta aquele estalo seco no joelho ao levantar. A semente de abóbora, o magnésio vivo. O magnésio é o que faz o músculo relaxar. Sabe aquela cãibra que dá nó na batata da perna de madrugada? É falta de magnésio. Coma 2 colheres de semente de abóbora por dia e sinta a diferença no sono e na firmeza do passo. O erro fatal do alongamento. Preste muita atenção agora. Quase todo brasileiro de 60 anos, ao sentir a perna pesada, tenta se alongar, tenta encostar a mão no pé ou puxar a perna para trás. Pare com isso. Se o seu músculo está fraco e murcho, o alongamento excessivo só deixa a sua junta mais frouxa e instável. É como tentar esticar um elástico velho que já está desfiando. Ele vai arrebentar ou perder a pressão de vez. O que você precisa não é de elasticidade, é de estabilidade. O protocolo dos 3 minutos, a técnica japonesa. Existe um exercício chamado Tachi Suari,
Os centenários japoneses fazem isso o dia todo sem perceber. O movimento: sente-se em uma cadeira firme, cruze os braços sobre o peito. Agora, levante-se devagar, contando até 3. E o segredo está aqui. Não dispense na volta. Sente-se controlando o corpo, também contando até 3. Faça isso por apenas 3 minutos todas as manhãs. Esse movimento simples espreme o sangue para dentro da coxa e obriga os cabos de aço, as fibras, a engrossarem de novo. É o exercício mais potente do mundo para evitar a cadeira de rodas. Mas cuidado, existe um horário específico, um momento de ouro no seu dia em que o seu corpo está mais inflamado e qualquer esforço errado pode causar uma lesão que te deixa de cama. Você sabe qual é o sinal que o seu corpo dá quando a dor não é de exercício, mas sim de que o seu músculo está literalmente pedindo socorro antes de falhar de vez? Chegou a hora de você parar de ser um espectador da sua própria fraqueza e assumir o comando da sua autonomia. O seu corpo não é uma máquina descartável que venceu o prazo. Ele é um organismo vivo que responde ao estímulo certo. Não importa se você tem 60, 70 ou 80 anos. Mas para isso, você precisa trocar o medo pela prática. O ritual que eu vou te passar agora deve ser a sua nova oração matinal para as suas pernas. O passo a passo da independência. O despertar do sangue. Antes mesmo de colocar o café no fogo, tome um pequeno copo de suco de beterraba ou coma uma fatia ralada. Lembre-se, você está abrindo as comportas das suas artérias para o oxigênio entrar. O protocolo da cadeira. No momento em que o café estiver coando, faça os 3 minutos do Tachi Suari. Levante e sente devagar, sentindo o calor subir pelas coxas. Esse calor não é cansaço, é o óleo voltando para o seu amortecedor e a fibra muscular engrossando de novo. O teste do degrau. Uma vez por dia, suba e desça o primeiro degrau da sua escada ou da calçada 10 vezes com cada perna, segurando levemente em algum apoio se precisar. Isso é o que vai te dar segurança para nunca mais ter a perna bamba no ônibus ou no mercado. Mas preste muita atenção agora no meu aviso de segurança. Este protocolo é preventivo e de apoio. Se você sente uma dor que te impede de dormir, ou se a sua junta está inchada e vermelha, você deve procurar o seu médico no posto de saúde antes de começar. O objetivo aqui é lubrificar e fortalecer, não forçar uma estrutura que pode estar com uma inflamação aguda. Saiba diferenciar a dor de cansaço muscular, que é o músculo acordando, da dor de pontada, que é o sinal para você parar e descansar. A grande verdade é que a velhice não precisa ser sinônimo de bengala. A vitória não é correr uma maratona. A vitória é conseguir estender o lençol no varal com firmeza. É ir à padaria sozinho, sem medo da calçada irregular do bairro. É poder sentar no chão para brincar com seus netos e, o mais importante, ter a força necessária para levantar de lá sozinho, sem precisar que ninguém te puxe pelo braço. Não aceite a perna bamba como seu destino. Você não nasceu para ser um peso para ninguém. Você nasceu para caminhar com firmeza e dignidade até o último dos seus dias. Recupere o seu prumo, recupere a sua força. Comece hoje estes 3 minutos e daqui a 1 mês você vai olhar para trás e perceber que aquele medo de cair ficou enterrado no passado. E se este conteúdo te deu esperança hoje, faça um ato de amor. Pense naquela amiga, naquele vizinho que já não sai mais de casa porque a perna está fraca. Mande este vídeo para eles agora mesmo. Vamos criar uma corrente de idosos fortes no Brasil que não dependem da fila do SUS porque aprenderam a cuidar do próprio motor. Fique com Deus, caminhe com firmeza e até o próximo vídeo.